Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 15. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Podeis assentar, queridos irmãos. O mês de setembro é um mês em que nós, batistas do Brasil, conversamos e somos desafiados sobre a obra de evangelização do nosso país. Falamos da importância de pregar o evangelho ao nosso próprio povo. E nesse mês de missões nacionais, cujo tema Jesus Cristo é a solução, nós iremos conversar numa série que traz uma conexão com o mundo atual, chamado Influencers de Deus. Essa série do mês de setembro visa conversar justamente sobre essa temática, Influencers de Deus. E o tema da mensagem de hoje é Jesus, o maior influencer de toda a história. Jesus, o maior influencer de toda a história. Quando pensamos nessa terminologia influencer, o influenciador, nós encontramos hoje no mundo, na sociedade, várias pessoas que trazem para si esse título, até mesmo num caráter profissional. O que você faz da vida? Eu sou um influencer. Com essa identificação, ele ou ela está dizendo que o trabalho dele, o trabalho dela, é influenciar pessoas em uma tomada de decisão, seja para a compra de um produto, seja para uma direção em sua vida. Os influencers, eles acabam de uma maneira muito presente, levando pessoas a tomarem decisões importantes em sua vida. Encontramos influencers hoje no mundo com milhões de seguidores, aonde a opinião desta pessoa levará, às vezes, outras pessoas a uma direção. Influencers, eles surgem em um contexto social onde pessoas precisam de direção, onde pessoas querem, de uma certa maneira, tomar uma decisão melhor possível. Mas quando nós olhamos para todos esses influencers que tomam muitas vezes como base para influenciar outras pessoas, os conhecimentos que ele adquiriu no mundo dos negócios, no mundo da saúde, do universo da saúde, no universo dos gamers ou em qualquer que seja, nós encontramos Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, que veio a esse mundo e mudou toda a história. Jesus, sem sombra de dúvida, ele é o maior influencer de toda a história, pois a história já se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mudou a história humana, ele tem mudado a direção de homens. Jesus, ele tem influenciado pessoas ao longo da história, para que estas venham servi-lo, adorá-lo e mudar totalmente a sua vida. Ao ver histórias como de Sílvia, ao saber de histórias como de Sérgio e Márcia e tantas outras pessoas, nós podemos ver como Jesus Cristo, ele tem de uma maneira poderosa feito diferença na vida de cada um daqueles que creem nele como Senhor e Salvador. Ao olhar para a vida de Cristo, quando ele veio ao mundo, ele estava justamente num contexto onde o Império Romano era dominante. O Império Romano, ele influenciou todas as regiões, influenciou com a cultura grega, o helenismo, a língua foi mudada por conta ali dos romanos e dos gregos. Nós encontramos a economia sendo influenciada.
encontramos a religião sendo influenciada também por conta do Império Romano. Tudo estava seguindo o curso dos desejos e ditames de um império. É nesse contexto desse império, é no contexto dessas pessoas que estavam no poder, que Cristo veio ao mundo. Ao vir ao mundo, Jesus ele se depara com um anseio do seu povo. O povo de Israel ansiava pela manifestação, a chegada do Messias. E ao chegar naquele contexto, naquele ambiente, o povo que estava sofrendo, agora Jesus, ele começa a influenciar e mudar toda a história. Antes mesmo de Jesus nascer, ele já estava impactando a vida de uma jovem, Maria. Impactou a vida do seu noivo José. Ele impactou a vida de Isabel, Zacarias e tantos outros. Ainda pequeno, Jesus recebeu ali a visita dos magos vindo do Oriente, homens sábios para adorar. E Jesus, ainda pequeno, bebê, ele de uma maneira poderosa influenciou também uma situação. O povo, aonde ele estava na cidade de Belém, quando Jesus fugiu com seus pais para a região do Egito, sofrem agora, porque Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O ministério de Jesus surge e ele agora apresenta-se. João o Batista o batiza. E ele começa a desenvolver o seu ministério entre o seu povo. Ele traz consigo até mesmo alguns olhares de rejeição. Natanael, simplesmente, quando foi convidado pelo seu irmão, venha, nós encontramos aquele que pode ser o Cristo. A resposta de Natanael foi, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa daquela cidade? Mas Jesus, ao se revelar a Natanael, ele vai dizer justamente, eu vi você debaixo da figueira antes de você estar aqui. Naquele momento, Natanael, ele é tocado pelo Espírito. Ele foi influenciado pelo Espírito de Cristo e ele começa a ser um dos discípulos de Cristo. Jesus, ele começa a caminhar e na sua jornada ele começa a influenciar pessoas. Ele influencia pescadores a lançarem mão do seu ofício, da sua empresa, tão somente para segui-lo. Pescadores que largam as suas redes para se tornarem pescadores de homens. Em sua caminhada ainda, Jesus encontra um homem, um cobrador de impostos, Mateus ou Levi. E ele simplesmente olha para Levi e fala, segue-me. E ele vai, abandona a coletoria, o serviço público, ele abandona a carreira e começa a seguir a Jesus. Ele olha para outros e o chamam, e eles começam a seguir a Jesus. Jesus começa a influenciar outros por meio das suas ações, por meio dos seus milagres, por meio das curas. Jesus começa a mudar toda a visão daqueles homens que esperavam o Messias, que iria enfrentar o Império Romano e libertar o povo da opressão de Roma. A decisão ali de muitos ao seguir Jesus era para obter dele algum favor. E certa vez Jesus ele disse para um grupo de pessoas o seguinte: se você não comer e beber da minha carne e beber do meu sangue, você não tem parte comigo. E a palavra de Deus, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 6, vai dizer que muitas pessoas pararam de seguir a Jesus. E ao pararem de seguir a Jesus, enquanto uma multidão estava indo embora, Jesus ele vira para os 12 e vai dizer, e vocês não querem ir embora também? E aí Pedro diz, para onde iremos, se somente tu tens a palavra de vida eterna? Jesus, ele impactou a vida daqueles homens. Jesus, ele impactou o império. A sua morte atraiu para si os olhares das principais autoridades,
ali de Israel e também de Roma. Mas Cristo não se limitou apenas à morte, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele subiu aos céus, ele se apresentou antes a várias pessoas, a quase 500 pessoas, influenciando a vida deles. E aí nós encontramos o desenvolver da igreja. A partir do momento em que Jesus impactou a vida daqueles homens, eles agora estavam com coragem para enfrentar o império, não com a espada, não com as artimanhas e astúcias dos homens que fazem política, mas eles enfrentaram o império indo para o Coliseu, indo para as arenas e declarando: só há um rei, Cristo, e César não é o meu rei. Cristo, ele influenciou e mudou a história. Como homens simples, pescadores, lavradores, pessoas de outros países, que adoravam outras divindades humanas, agora colocam-se justamente para adorar aquele que é o Rei dos Reis. Aqueles que veneravam imagens, conforme nós vemos ali em Atos, capítulo 17, na cidade de Éfeso, que adorava a deusa Diana, eles simplesmente, ao se converterem a Cristo, eles abandonam todas as práticas de ocultismo. A influência de Cristo agora está sendo compartilhada pela vida dos seus discípulos. Homens simples, cheios do Espírito, que têm feito a diferença nesse mundo. O nome de Jesus, ao longo da história, é um dos nomes que tem se feito notório. Muitos têm perseguido os seguidores de Jesus. O próprio Paulo se levantou para perseguir aqueles que se identificavam como seguidores do caminho, por causa do nome de Jesus. O Senhor Jesus disse que o mundo iria nos odiar por causa dele em nós. E aqui fica uma observação para nós, igreja. Muitas vezes, como igreja, nós desejamos fazer alianças e ser benquistas por esse mundo. Mas o que a palavra de Deus diz é: à medida que nós nos aproximamos de Cristo, à medida que nós somos transformados cada vez mais à estatura do varão perfeito que é Cristo, mais o mundo irá nos odiar. Mas o mundo não irá querer saber sobre nós. O nome de Jesus sobre a nossa vida tem feito com que nós sejamos odiados ao longo da história. Quando Paulo perseguia os nossos irmãos, e quando Deus revelou-se a Paulo no caminho da cidade de Damasco, ele disse o seguinte: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, que depois veio mudar o seu nome para Paulo, que é o nome grego, ele não tinha consciência de que ao perseguir os crentes em Jesus, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Assim esse mundo continua perseguindo Cristo, odiando Cristo. Você pode falar de qualquer coisa, você pode falar sobre qualquer religião, mas quando você entra no ambiente e começa a falar do nome de Jesus, já começam barreiras. As pessoas não querem ouvir o nome de Jesus. As pessoas têm dificuldade de crer em Jesus. E aí construiu-se também na história a busca pelo Jesus histórico. A busca pelo Jesus histórico, aonde os intelectuais, as academias procuraram encontrar nós queremos conhecer o Jesus da história, não o Jesus Deus. Ao buscar conhecer o Jesus da história, os homens começaram aos poucos se distanciar
do Deus da verdade, para construir o Jesus que eles desejavam que as pessoas acreditassem, e não o Jesus das Escrituras. O nome de Jesus, a pessoa de Jesus, também tem sido estudada por muitos intelectuais, sejam eles ateus ou até mesmo crentes, agnósticos e qualquer outro tipo de credo religioso. O nome de Jesus, a pessoa de Jesus, é o Deus mais adorado ao longo da história. Não há nenhum Deus tão adorado como o Senhor Jesus. O livro de Atos, as epístolas, o livro de Apocalipse vai apontar justamente isso. A questão que eu trago para nós, e eu imagino que você já tenha consciência do quanto Jesus ele influenciou e tem influenciado a história, isso seja muito claro para você. Mas a pergunta que eu trago para nós nessa noite é: o quanto Jesus tem influenciado a sua vida? O quanto Jesus tem influenciado a tua tomada de decisão? O quanto Jesus tem influenciado a sua jornada nesse mundo? Porque você pode receber muitas influências nesse mundo. A influência dos seus pais. A influência que você deve crescer, desenvolver-se, tornar-se uma pessoa de bem. Você recebeu uma influência ali na sua casa. Você recebeu uma influência na escola. Você recebeu uma influência social. E você recebeu uma influência espiritual. Porque esse mundo tem muita influência espiritual. Diante de tantas influências da sua família, das escolas sociais, espirituais, religiosas, o quanto Jesus tem abençoado, ou melhor, tem influenciado a tua vida para tomar decisões. Algumas pessoas, elas ainda preferem seguir a influência da sua família do que seguir a Jesus. Eu não vou mudar de religião, porque essa é a religião da minha família. Eu aprendi com a minha bisa que é assim. Eu não posso, eu sou um devoto desse Deus, dessa santa, desse princípio de adoração. Eu recebi isso da minha família. Eu recebo essa influência. Então, é difícil para mim. Conheço a história de uma pessoa que não deu o passo de batismo. Ele fala: eu creio em Jesus. Mas ele não deu passo para a ordenança de Cristo como batismo. E qual é a resposta? É porque se eu me batizar numa igreja evangélica, eu vou ofender minha família. A influência da família. A influência acadêmica. A ciência diz do Big Bang. E essa é uma influência que está dentro de mim. Os aspectos sociais. E eu tenho dificuldade de crer que há um Deus que disse: haja luz, e que criou todas as coisas. A influência desse mundo, meus irmãos, ela é muito poderosa. Olha as roupas que nós estamos vestindo. Observe o nosso linguajar. A arquitetura das casas. A nossa maneira de nos alimentar. Somos influenciados em tudo. Mas quanto nós estamos permitindo que Jesus, por intermédio da sua palavra e do seu divino Espírito Santo, venha nos influenciar ao ponto de abandonarmos práticas que desagradam a Deus e venhamos a seguir a nossa jornada buscando Cristo. O texto que foi lido
ele traz justamente um cenário. Jesus ele chega na região de Cesareia de Filipe, uma região onde foi construído um local de adoração principalmente aos deuses gregos. E ali tinha um altar a um deus chamado Pan. Pan. Tudo. E Jesus ele chega naquele local, em Cesareia de Filipe, aonde é o centro de adoração pagã, aonde as pessoas do Império Romano estão adorando outras divindades, a demônios, e ele simplesmente vai perguntar para os seus discípulos: olha, o que as pessoas estão dizendo sobre a minha pessoa? O que as pessoas estão dizendo sobre quem eu sou? As respostas que eles ali falaram, na ponta da língua, alguns dizem que é João Batista. Olha só a influência que algumas pessoas estavam ali fazendo a conexão. Bom, eu acho que ele é João Batista. Mas João Batista foi preso, foi morto. Será que é ele? Quem é este? Então alguns confundiam Jesus como João o Batista. Outros confundiram Jesus como Elias, o profeta que iria revelar-se antes da vinda do Messias. Ah, você é um Elias. Você opera milagres, você multiplica pães, você cura pessoas, você liberta pessoas endemoniadas. Essa é a influência que as pessoas receberam. Ele é um profeta poderoso como Elias. Outros compararam Jesus como Jeremias, um homem que estava no meio do povo e estava pregando justamente arrependimento ao povo, enquanto outros pastores, outros profetas na época estavam falando: Jerusalém, Judá vai vencer o império babilônico. Jeremias estava dizendo: nós vamos morrer, nós vamos passar por fome, vamos passar por pestes, vamos passar por tudo. Jeremias ele era uma pessoa odiada, era uma pessoa que falava a verdade. Então, as pessoas que ouviram Jesus estavam fazendo essa leitura, e outros até, conforme a resposta dos discípulos: Jesus, você é um dos profetas. Esse era o entendimento da população naqueles dias. Mas o que Jesus faz é surpreender os 12 seguidores dele. Quando Jesus ele se volta para os seus discípulos e pergunta: e vocês? E vocês? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para você? Quem eu sou na tua vida? Quem eu sou na tua vida? E essa é a pergunta que dá aquele momento de silêncio, sabe? Quem é Jesus na tua vida? Quem é Jesus na tua vida? Você pode dizer: Ele é meu Deus, Ele é meu amigo, porque nós usamos essas expressões. Não, Ele é o meu Salvador. Mas o seu comportamento revela que Ele é o teu Salvador? Ele influenciou o que na tua vida? Não sei aqui quantos se recordam, agora eu estou em dúvida se foi a Copa de 98 ou 2002, em que o Ronaldinho Fenômeno ele fez um corte sui generis, lembram? Ele fez um corte ali bem diferenciado, vamos chamar assim, né? O que foi curioso é que nas ruas nós encontramos pessoas com um corte de cabelo bem idêntico àquele jogador de futebol. Um jogador de futebol que não pagou as suas contas, que não visitou você, que não incentivou a construção de hospitais, mas ele influenciou muitos homens jovens brasileiros a fazer um corte de cabelo. Quando
ao jogar futebol e marcasse um gol, falar, bater no peito, aqui é Ronaldo, fenômeno. Assim como outros jogadores de futebol, como o próprio Cristiano Ronaldo, que tem uma forma de comemorar o seu gol. Quantos aqui, jogadores hábeis aqui, homens, mulheres que jogam futebol, quando faz um gol, corre lá e dá aquele pulo, falando aqui. Observem a influência de uma pessoa. Quantos aqui não estão usando camisa com gola rolê ou preta, porque querem assemelhar-se a um grande CEO da Apple, falecido? Quantos? Se você está, fique tranquilo aqui nessa noite. Mas a influência. Agora eu trago para nós, novamente a pergunta: quem é Jesus na tua vida? O que mudou, o que tem mudado na tua vida? Desde o momento que você falou, Ele é o meu Salvador. Mudou o seu linguajar? Você deixou de falar, por exemplo, impropérios, palavrões? Não, agora eu sou de Jesus. Eu falo palavrão de Jesus. É assim? Agora eu sou de Jesus, eu continuo sendo um funcionário do mês. Péssimo. Eu sou o pior funcionário do mês. Eu continuo. Chego atrasado. Já matei minha avó, bisavó, minha mãe várias vezes para falar do atraso. Eu continuo mentindo. Eu continuo sendo agressivo. Eu continuo sendo caluniador. Meus irmãos, nós precisamos ter a nossa vida mudada pelo Senhor Jesus. Não basta apenas eu falar que eu tenho fé em Cristo, eu tenho que mostrar minhas obras de transformação. Para entender a importância de demonstrar obras de uma nova vida, imagine uma pessoa que apenas diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você vai falar, que bom, você me ama. Mas essa pessoa que vive dizendo, eu te amo, ela nunca fez um gesto de demonstração do amor para com você. Ela nunca te ajudou a nada. Ela nunca, por exemplo, te deu um chocolate, nunca ligou para você para perguntar como você está. Que amor é esse? Não, mas eu te amo, o importante é o que está no meu coração. O amor ele é algo visível. Jesus ele faz justamente essa pergunta para os discípulos. E Pedro, inspirado pelo próprio Espírito de Deus, ele vai responder o verso 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui eu quero trazer para você que está aqui nessa noite, que tem Jesus como aquela ideia do menino lá no presépio, ou aquele Jesus triste, fraco, numa cruz, que entrou aqui nessa noite e que ainda não entregou sua vida a Cristo. Entregue sua vida a Jesus. Deixe Jesus mudar o seu comportamento. Se por um lado nós encontramos pessoas que infelizmente não refletem Cristo, nós encontramos uma enxurrada, uma avalanche de homens e mulheres que foram transformados por Jesus. E a boa notícia é que nós estamos aqui repletos de homens e mulheres que foram transformados, influenciados por Jesus. Se nós estamos aqui, é prova de que Jesus influenciou a minha vida para estar adorando Ele com os meus irmãos. Estar aqui não é uma opção de falta do que fazer.
estar aqui é ter a consciência de que eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos para adorar a Deus. É ser influenciado pelo Espírito Santo na minha tomada de decisões. Meus irmãos, eu vibro com testemunhos de jovens que são fortemente pressionados por essa sociedade a se prostituírem, a usarem drogas, e eles chegam semana após semana e falam: essa semana eu venci, Deus me deu força. Eu falo: glória a Deus. Jovens que estão falando não para muitos pecados, empresários que estão vivendo dias difíceis, mas eles não estão se corrompendo pelo sistema. Eu digo: glória a Deus. Pais, mães que estão ensinando os filhos no temor do Senhor, influenciados pela palavra, eu digo: glória a Deus. Irmãos que têm procurado ajustar a sua agenda para estarem na igreja de Cristo, servindo com seus dons e talentos, a estes eu também digo: glória a Deus. Deus, Ele tem levantado jovens que têm abandonado até mesmo aberto mão de propostas muito rentáveis financeiramente para ir aos campos missionários. Jovens que estão saindo do conforto, adultos, idosos que estão dizendo: eu, por causa de Cristo, vou doar minha vida ao Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, Cristo está influenciando muitas pessoas a usarem o tempo que estão nesse mundo para a glória dEle. E isso tem feito com que a igreja de Jesus esteja avançando mesmo nesse coliseu que se chama mundo. Estamos sendo levados às covas dos leões, mas mesmo na cova do leão, ou ali na arena no coliseu, nós ainda estamos dizendo: você pode tirar a minha vida desse corpo, mas você não pode tirar a minha fé e me tirar das mãos do Eterno. Irmãos, amigos, o nosso Deus tem influenciado famílias disfuncionais, disruptivas, a serem famílias de graça, famílias de bênção, famílias amorosas. É Deus que tem mudado a história de muitos homens e mulheres no nosso tempo, na nossa geração. Ah, meus irmãos, trago a consciência e compartilho com vocês a história de uma jovem que recebeu justamente de Deus o chamado para ir aos povos árabes. Essa jovem que tinha aqui no nosso país um futuro promissor, porque alguns podem pensar: ela foi porque não tinha o que fazer. Não, ela foi porque ouviu o chamado. E chamado, meus irmãos, não é algo como profissão. Chamado não é uma carreira de um executivo. Chamado não tem nada a ver com a ideia de que eu vou tentar. Não, chamado é algo que eu creio pela fé, que foi Deus que fez sobre a minha vida, e é diferente. Chamado, você obedece. E essa jovem, ao receber o chamado de Deus, ela se prepara, ela se capacita, mesmo contra uma avalanche de argumentos lógicos, racionais e até mesmo intimidatórios, do tipo: se você for, eu não vou te ajudar em nada. Ela diz: não tem problema, Deus está comigo. Deus está comigo, eu vou. E é justamente essa irmã, em um país hostil, que tem pregado o Evangelho e tem ali levado muitas vidas aos pés do Senhor. É o Espírito que influencia pessoas a viverem uma nova vida. Por isso, você que está aqui, está de repente procurando uma igreja para te influenciar, eu tenho que dizer a você: Jesus é que tem que influenciar a tua vida. Não é uma instituição, é Jesus. Nós, como irmãos,
temos que procurar encorajar um ao outro, incentivar um ao outro em viver novidade de vida. Santidade. Mas, se Jesus não é o Senhor e Salvador da tua vida, você vai continuar sendo influenciado pelo príncipe desse mundo, pois a palavra de Deus diz que é isso que ele faz. Satanás, ele influencia pessoas a tomar decisões contrárias à vontade de Deus. Por isso, o meu apelo a você que nessa noite aqui está, pense nessa pergunta: quem é Jesus para você? Se a tua resposta não for, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, devo dizer que você tem um futuro de perdição. Cabe-me dizer isso de uma maneira muito simples e clara a você. Não há salvação sem Jesus. Só há salvação por intermédio de Jesus. Por isso, o meu apelo a você é: entregue a sua vida a Jesus Cristo. Não espere amanhã. Não espere ficar idoso, idosa. Não espere resolver os seus problemas. Não espere consertar a sua vida. Porque o consertar a sua vida será tudo com base nas influências desse mundo e não na influência do Espírito Santo de Deus. Deixe Jesus mudar a história da tua vida, assim como Ele tem mudado a história de muitas outras pessoas. Por isso, nós gostaríamos de orar com você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Jesus, Ele não quer dividir a sua vida com você. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Jesus não quer dividir um espaço no teu coração. Ele não quer 90% de você. Ele não quer 99%. Ou Jesus é tudo, ou Ele é nada na tua vida. Quem é Jesus para você? Há alguém que nessa noite, entre nós, gostaria de tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus? Nós iremos orar por você. E se for essa a sua decisão, onde você está, erga uma das mãos. E com esse gesto você está dizendo: sim, eu quero que Jesus seja o Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Há alguém aqui entre nós? Se você está acompanhando pela internet, você também pode se manifestar dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo. Há alguém entre nós? Insisto, porque eu entendo que o Espírito Santo movimenta em nós essa direção. A minha segunda pergunta agora é para você que é um crente. Deus não te trouxe aqui para você simplesmente participar de um culto. Deus está chamando a atenção nossa. Deus, Ele quer tratar a igreja dele. A palavra de Deus diz uma coisa muito importante. Ou melhor, toda a palavra de Deus é importante. Mas Deus, Ele fala que Deus, Ele começa a trazer juízo, começando pela casa dele. Deus, Ele começa trazendo mudança, não pela vida daqueles que estão fora da graça dele,
Mas Deus começa a fazer algo dentro da casa dele. É de dentro para fora. Talvez a influência que você tanto está recebendo e recebeu te levou ao divórcio, te levou à escravidão sexual, à mentira, à ganância. Mas nessa noite você que é crente, que já assumiu um compromisso com Cristo, deseja agora romper com esse ciclo do inferno que é o pecado. Nós crentes lutamos. E Deus te trouxe aqui, Deus está movimentando você para acompanhar de qualquer lugar do mundo essa mensagem. Porque Ele sabe muito bem que na sua vida, e assim como na minha vida, eu, Fernando, precisamos hoje fazer e tomar uma decisão de deixar Cristo reinar em nosso coração e fazer com que esse momento seja um momento onde nós iremos pedir cura, misericórdia em nome de Jesus. Assim, de modo semelhante ao que eu fiz, perguntando aos nossos amigos que aqui se encontram e outros que nos assistem sobre entregar a sua vida a Cristo. A minha pergunta hoje para você que é um crente em Jesus: quem é Jesus para você? Quem tem se tornado Jesus na sua vida? O que Jesus se tornou na tua vida? Se você deseja que nós oremos por você, porque você entendeu, pastor, Jesus se tornou apenas o Deus do domingo. Jesus se tornou apenas o Deus das minhas dores e não das minhas alegrias. Jesus se tornou apenas o Deus que paga minhas contas. E hoje eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero voltar ao altar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Se você deseja que oremos por você, você vai ficar em pé. Nós vamos orar pela tua vida. Porque é uma decisão tua. Talvez, e tão somente talvez, diante de tantas influências, virou normal o seu pecado. E Deus está dizendo: não é normal. Insisto e apelo a você que transformou Jesus em qualquer outra coisa menos o seu Salvador, que hoje você dê esse passo. Não é passo de vergonha, é passo de libertação. Por isso eu faço mais uma vez esse convite. Há alguém entre nós, algum irmão que nessa noite deseja que oremos pela sua vida? Deus os abençoe. Há mais alguém? Sinto que tem muita gente que deveria estar em pé. Sinto de Deus, meus irmãos. Vocês não têm ideia de como eu sinto isso. Mas eu sei que é uma luta muito grande. Deus não te trouxe aqui por acaso. Não tenha medo. Você não é e não será julgado. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, nós estamos reunidos na Tua presença. E essa pergunta, meu Pai, que Tu fizeste aos Seus discípulos, está ecoando de uma maneira muito vigorosa dentro de nós, fazendo-nos refletir
e inquirir, ó Pai, do nosso coração, quem é Jesus? Quem é Jesus sobre o nosso viver? Pai, nós queremos, ó Pai, dizer aquilo que teu servo Pedro respondeu ao teu filho: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se por alguma razão não tem sido esta verdade presente em nós, que nessa noite possa ser, Pai, uma noite de encontro, como tem sido na vida desses, ó Pai, que também está em pé juntamente comigo. Eu estou em pé juntamente com eles, porque em dados momentos da minha jornada, eu sou influenciado por tantas coisas, por tantas vozes, por tantos medos que estão dentro de mim. Mas eu agradeço porque teu Espírito é um Espírito Santo que nos confronta, que faz com que os nossos olhos se voltem fixamente para o autor da nossa salvação, Jesus Cristo. Que nessa noite, meu Pai, noite de cura, de libertação, de renovo, a resposta, meu Pai, que nós possamos dar a essa pergunta, nos conduza a uma jornada totalmente diferente nesse mundo, começando dentro da nossa casa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que esses irmãos, nós possamos, ó Deus, influenciados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, avançar com os nossos olhos fixados naquele que é o nosso Salvador, o Filho do Deus vivo, Cristo Jesus, nome que oramos hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe, que pelo poder do Espírito Santo vocês possam viver um novo momento na vida de vocês.